E nesta terça-feira, a defesa de Mauro Cid protestou contra o indiciamento do ex-auxiliar de Jair Bolsonaro no inquérito sobre a suposta adulteração do cartão de vacinação do então presidente da República. Em entrevista ao canal Globo News, o advogado César Bittencourt considerou o indiciamento ilegal e abusivo, já que Cid, de acordo com ele, estaria colaborando com as investigações por meio de um acordo de delação premiada firmado com a Polícia Federal. César Bittencourt disse que o indiciamento não corresponde ao acordo celebrado entre a defesa e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, a quem chamou de comandante da investigação. O advogado acusou o Poder Judiciário de desrespeitar o direito de defesa de Mauro Cid. Ana, temos essa situação, né? Mauro Cid fez a delação premiada com a Polícia Federal, agora noticiamos inclusive ontem o indiciamento de Mauro Cid no caso do cartão de vacina, além de Jair Bolsonaro, mais 15 pessoas, né? Bolsonaro e Mauro Cid foram indiciados aí por associação criminosa, inserção de dados falsos em sistema público e agora a defesa, o advogado do Mauro Cid, vem se manifestar, vem criticar esse indiciamento porque a delação premiada ainda está em tramitação. E a sensação que nós temos é que as regras mudam a cada 24 horas, né? Eles vão, assinam alguma delação ou aquele que foi chamado aqui de comandante da investigação, um juiz sendo chamado de comandante da investigação, ele muda as regras o tempo todo. Principalmente quando ele não consegue as informações que ele quer que existam. Não é que elas existam ou existem. Se elas não existem, ele quer que elas existam. E ele vai forçar um jeito para que elas apareçam de alguma maneira. Nós temos mais um caso, né, de um hospício jurídico, porque não dá para confiar na nossa justiça. Dentro dessa operação toda aqui, né, desse fishing expedition, dessa pesca probatória com vários elementos e várias pessoas, o Felipe Martins segue preso por causa do comandante da investigação, Alexandre de Moraes, ele que já provou a sua inocência. Ele já provou que não saiu do Brasil. A Latam já mandou uma declaração oficial dizendo que ele estava no voo Brasília-Curitiba no dia 31 de dezembro e ele continua preso, porque o comandante da investigação dá de ombros para todos, PGR, advogados, Ministério Público. Ele não está nem aí para o ordenamento jurídico, para o devido processo legal, nem aí. Alguém precisa fazer alguma coisa, mas claro que o senhor Rodrigo Pacheco não vai se mexer. Mas essa covardia nós não vamos esquecer. Nós teremos um disco arranhado aqui até Rodrigo Pacheco sair da vida pública, porque essa covardia de não proteger as nossas leis, a nossa Constituição e o ordenamento jurídico de uma república que deveria ser séria, essa marca vai ficar para sempre no senhor Rodrigo Pacheco. Augusto. Pode um juiz do Supremo, juiz não é, né? O ministro do Supremo manter preso um sujeito que, por um motivo, preso por um motivo inexistente, no caso do Felipe Martins, como é que pode ele determinar se o sujeito fica em liberdade, se o acusado fica em liberdade ou solto? Isso aí tem que ser imediato. O presidente do STF, hoje, Luiz Roberto Barroso, tem uma longa entrevista nos jornais, ele e um jornalista que eu acompanhava, aguardando o alvará de soltura do terrorista Cesare Battisti. Ele conseguiu, como advogado do Battisti, inocentar, né? O réu conseguiu provar que o culpado era inocente e foi para Brasília e ele fala da angústia do advogado que já provou que o seu cliente não tem culpa, então não pode ficar nem mais um minuto na cadeia. Ele, preside o Supremo, assiste a uma coisa dessas e como esse
poltrão, né, do Rodrigo Pacheco, eles acham que passou 1 hora a mais, a menos, um dia a mais, um dia a menos, um mês a mais, um ano. Eles não soltam o inocente comprovadamente. Quer dizer, eles dispõem como querem da vida das pessoas. Então, pelo menos os deputados de oposição e os senadores de oposição que pressionem os presidentes das casas do Legislativo para que não pareça turma tão covarde, né, como eles têm agido agora. É covardia. Ninguém fala do caso do Felipe A Martins. PGR já se manifestou pela soltura do Felipe Martins. Sim. Pois é. E o Alexandre de Moraes foi promotor. Foi promotor público. Ele não tem um único caso em que, tendo o Ministério Público se pronunciado pela libertação do réu por falta de culpa, não tem nenhum caso que o juiz recusou. Ele, como ministro, passou a fazer o contrário do que fizeram todos os juízes com os quais trabalhou. É isso. Ô Silvio, quero trazer aqui a manifestação da defesa do tenente-coronel Mauro Cid, do doutor César Bittencourt, porque segundo ele, né, esse indiciamento em relação à fraude, suposta fraude no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro não estaria previsto no acordo de colaboração premiada que foi firmado com a Polícia Federal. E aí aqui abro aspas então para César Bittencourt, advogado de Mauro Cid. Aspas, não é para fazer indiciamento, é para verificar a eficácia da delação. Em sendo eficiente, como foi reconhecido pela própria Polícia Federal, de que a delação foi eficiente e contribuiu da forma que tinha que fazer, não pode ter aplicação de pena. É simples, mas eu acho que não pode sequer haver denúncia. É isso que nós vamos questionar ainda. Fecho aspas, então, para César Bittencourt. Paulo, eu queria trazer 2 pontos aqui. Primeiro, em relação ao papel desse advogado do Mauro Cid, frequentador de emissoras de televisão, inclusive. Emissoras que continuam alimentando o noticiário, as manchetes de festim, diariamente com as delações do próprio Mauro Cid. Então, ele vai lá e fala, o ministro Alexandre de Moraes homologa, aceita a delação, a Polícia Federal colhe depoimento, daqui a pouco... Vamos lá, vamos indiciar por outro crime. Ele não está percebendo o que é que está acontecendo? Ele convenceu o cliente dele, Mauro Cid, a assinar um acordo de delação para não permanecer preso. Porque ficou muito claro que o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, foi preso e só seria solto até que confessasse algum tipo de coisa, seja lá o que fosse, em uma das tantas vias de investigação abertas para incriminar o presidente Jair Bolsonaro. Então ele convence o cliente dele a fazer uma delação. O cliente faz a delação e na semana seguinte é indiciado, inclusive indiciado por outro caso. E aí tem que fazer um reparo àquela delação ou um novo termo. Assinar. Isso está parecendo uma manipulação. E esse advogado não está entendendo isso, aparentemente. O segundo ponto que eu queria destacar é a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso. Talvez ele devesse colocar a mão na consciência e refletir um pouco sobre o que está acontecendo na presidência dele à frente da corte. A ministra Rosa Weber já se aposentou e declarou que era o dia da infâmia, aquela barbaridade de comparar com Pearl Harbor, que nós tanto comentamos aqui. Ela disse que as presas bateram palmas para o Alexandre de Moraes, enfim. Mas a Rosa Weber já foi. Quem está à frente do Supremo hoje é o ministro Luiz Roberto Barroso. Será que ele não deveria, como presidente de uma corte constitucional, última instância recursal no nosso ordenamento jurídico, não deveria chamar o ministro Alexandre de Moraes para uma conversa? Não deveria colocar em plenário, talvez transmitido pela TV Justiça, se for o caso, algum tipo de questionamento sobre a condução desses inquéritos? Desde o inquérito que fez aniversário de 5 anos, até outros inquéritos que mantêm pessoas presas com manifestação do Ministério Público, conforme a Ana acabou de trazer, pessoas presas sem justificativa à espera de uma delação. Será que não cabe ao ministro Luiz Roberto Barroso
uma reflexão do que está acontecendo debaixo dos olhos dele? Ele é o responsável pelo Supremo neste momento. Augusto? Eu só queria lembrar o seguinte, no dia essa prova, né, a prova de que o Felipe Martins nada fez, né, nenhuma das acusações do Alexandre de Moraes é pertinente, surgiu no dia 19 de fevereiro, faz um mês. Então ele mantém uma pessoa presa, comprovadamente inocente, deixa na cadeia um mês e encerra o caso que ele viveu, que é aquela história do bate-boca no aeroporto de Roma. Aquilo ali encerrou, acabou. O vídeo que nós vimos mostra claramente que o que disse o ministro Alexandre de Moraes pode dar origem a um processo por crime contra a honra. Ele acusa de bandido um passageiro, um brasileiro, né, que nada fez. Foi só isso que a gente viu. Aí, esse caso está encerrado, porque eu posso ter problemas, raciocínio dele. Agora, um mês, alguém preso, isso, quando existia a imprensa, era notícia de primeira página. Encontrar algum inocente preso por um mês. Agora, a imprensa esconde, porque é o jornalismo estatizado. Então, é um absurdo o presidente do Supremo também admitir que isso ocorra, porque ele vai ter de acabar admitindo também que, como disse o próprio Alexandre de Moraes, o que diz o presidente do Supremo apenas é a opinião de Vossa Senhoria. É isso. Claro, todos os votos são voto de alguma senhoria. E nada mais que isso. Ninguém fala pelo Supremo. E o Alexandre de Moraes age como se fosse o dono do Supremo. Tem um outro ponto também. O próprio Gilmar Mendes, que chamou as prisões da Lava Jato de tortura. O que o Felipe Martins está vivendo hoje é o quê? Perfeito. Ele que já provou a sua inocência. Isso é tortura. Tortura. E o Gilmar Mendes não vai se manifestar em relação a isso? E é o decano. É o decano que costuma também traduzir a opinião do Supremo.